Você também se confunde quando é que você vai dizer say, speak, talk and tell? Agora é a hora que você não vai mais confundir esses 4 verbos, tá? Todos 4 envolvem o processo de fala, o processo de comunicação. E a gente precisa entender que o processo de comunicação tem uma pessoa que fala, uma mensagem que é dita e um receptor. Quando a gente tem isso em mente, fica mais fácil da gente perceber qual é o verbo que a gente vai usar. Então, eu vou trazendo aqui por partes. Então, se a gente está pensando somente no processo da fala em si, sem pensar qual é a mensagem, o verbo que a gente fala é o speak. Vamos ver então alguns exemplos. Se eu digo assim, I speak English, eu falo inglês. Eu não estou dizendo qual é a mensagem. O inglês é só a forma como eu comunico qualquer mensagem que eu queira. I speak slowly. Eu falo vagarosamente, eu falo devagar. É a forma como eu falo, não está envolvendo a mensagem. I speak loudly. Eu falo alto. É a forma como eu falo, é o volume da minha voz, independente da mensagem. I speak confidently. Eu falo com confiança. É a forma que eu estou acessando aqui dentro essa confiança para falar, certo? Então, esses 4 exemplos têm a ver só com o processo da fala, não envolve a mensagem propriamente dita. Se eu envolver a mensagem, independente de quem é o destinatário da mensagem, aí eu já vou para o verbo say, beleza? Então, vamos ver alguns exemplos. He always says I love you. Ele sempre diz eu te amo. Ele sempre diz eu te amo. Então, o que ele diz? Eu te amo. Eu te amo é a mensagem que ele diz. Então, estou envolvendo a pessoa que fala, estou envolvendo a mensagem. Não estou dizendo para quem que ele diz. Só estou dizendo que ele diz, ele sempre diz eu te amo. Vamos ver um outro exemplo. People say English is difficult. Esse eu adoro. As pessoas dizem que o inglês é difícil. Não é difícil, gente. Só foi ensinado até aqui de uma forma difícil. E o que eu trago justamente é formas que fiquem mais fáceis para você aprender inglês e para você memorizar inglês e para você falar inglês. Então, as pessoas dizem que inglês é difícil. Quem que fala? As pessoas falam o quê? Que inglês é difícil. Inglês é difícil é ler a mensagem. Então, people say English is difficult. Vamos ver mais um exemplo. I believe anything he says. Eu acredito, né? Eu acredito em qualquer coisa que ele diz. Qualquer coisa, não importa qual seja a mensagem. Qualquer coisa que ele diga. Eu acredito. I believe anything he says. Beleza? Se a gente já envolve o destinatário também, já é um outro verbo, que é o tell. E não é tell to, tá? A gente não diz assim, diz para ele, diz para ele. No português até tem o diz para ele, né? Ou conta para ele. No inglês não tem esse to, é só o tell, tá? Então já grava quais são as preposições, aqui não tem o to, beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui. You can tell me anything. You can tell me anything. Envolveu quem falou, envolveu um destinatário e envolveu a mensagem em si. You can tell me anything. Beleza? O próximo, você pode me dizer qualquer coisa. O próximo. He told me he would be late. Ele falou para mim, ele disse para mim que ele estaria atrasado. Então, que ele estaria atrasado é a mensagem que ele passou. E ele disse para quem? Ele disse para mim. Certo? Nota que é diferente. He said he would be late. Ele disse que ele estaria atrasado. Não disse para quem? Ele disse para mim. Mesmo que no português seja o disse, o contar, o dizer. Então, não fica com o verbo em português. Fica com esta ideia aqui na tua cabeça, essa estrutura. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Digamos, ele disse para mim que ele estaria atrasado. I told him it was okay. Então, agora sou eu aqui que estou falando. I told him it was okay. Então, qual foi a mensagem que eu disse? Tá tudo bem, né? Eu disse para ele que estava tudo bem ele estar atrasado, né? Tem horas que não tem problema a pessoa estar atrasada, beleza? E o quarto deles, né, não menos importante, é o talk. O talk já é quando a história é bidirecional,
certo? Então, agora o talk tem o to, né? Por mais que a gente diga assim, conversa com ele, não é talk with, é talk to, certo? E se eu vou dizer qual é a mensagem pela qual que a gente vai conversar, o assunto sobre o qual eu vou conversar, aí vai ser o about, né? Então, vamos ver alguns exemplos. I need to talk to you. I need to talk to you. I need to talk to you. Então, eu vou ouvir os dois e é uma conversa que se espera que seja bidirecional. Talk to. I need to talk to you. Beleza? Eu preciso conversar contigo. Segundo exemplo. Please talk to him about the weekend. Por favor, conversa com ele sobre o final de semana. About the weekend. Talk to him about the weekend. Então, se eu vou incluir qual é o assunto da conversa, eu vou botar o about, certo? Terceiro exemplo. She has nobody to talk to. She has nobody to talk to. Ela não tem ninguém aqui desse lado para conversar. Ela não tem ninguém para conversar. She has nobody to talk to. Beleza? Então, quais são alguns pontos importantes? Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu trouxe aqui uma historinha, né? I can speak English. Eu posso falar inglês. Por quê? Porque eu fiz inglês sistêmico? Não, porque eu fiz vários cursos de inglês? Fiz. Foi porque eu morei fora? Não, foi porque eu decidi que eu seria fluente. I can speak English. Beleza? E por que eu continuo podendo falar inglês? Porque eu falo inglês todos os dias. Então, é o que eu te convido também a falar. Então, aqui, ó, eu não estou dizendo a mensagem, não estou dizendo o destinatário. Só speak. Beleza? Tá até com código de cores aqui. I said I'm a teacher. Eu disse, eu sou uma professora. Na verdade, não deveria ter dito teacher, não. Deveria ter dito facilitator. Facilitator. Eu sou uma facilitadora, né? Então, eu disse que eu sou uma facilitadora. Aí aqui já tá no passado, né? Que mais aqui? I told him I was a teacher. Não, eu disse para ele que eu era uma professora. Eu disse para ele que eu era uma professora. Certo? Próximo exemplo. Then we talked for hours. Então, a gente conversou por horas. Então, eu trouxe aqui uma historinha só para ver cada um dos três com o código de cores, né? Aqui, como é we talked, a gente conversou, né? Não está dizendo com quem, né? Conversamos um com o outro. We talked to each other, poderia ser, né? Conversamos um com o outro por horas. Mas o conversar já pressupõe que conversamos um com o outro, beleza? Se eu digo com quem que eu estou conversando, aí eu preciso do to. Se eu digo o assunto, eu preciso do about, tá? Algumas coisas que também são importantes, as 3 variações do verbo speak, spoke, spoken, certo? Eu digo que é o V1, o V2 e o V3. Por quê? Porque dependendo do tempo verbal, você vai usar um, você vai usar o outro, certo? Speak, spoke, spoken. Say, said, said. Tell, told, told. Talk, talked, talked. Então, repete esses aqui algumas vezes para você ter ancorado não só que aqui você usa o speak, mas se é no presente você diz o speak. Se é no passado você vai usar o spoke, né? Se você tiver num dos tempos perfects, você vai usar o spoken, beleza? E da mesma forma os outros verbos também. Botei aqui um exemplo, tá? Para você preencher as lacunas. Então, please, pontinho, pontinho, more slowly. Não vou dar resposta aqui não, tá? A resposta vocês vão ver nos comentários à medida que vocês botarem comentários. Please, pontinho, pontinho, more slowly. Não vou nem dizer o que quer dizer isso, mas por favor, alguma coisa mais devagar, tá? I have a story to, pontinho, pontinho, you. Eu tenho uma história para, pontinho, pontinho, você. What did he, pontinho, pontinho. O que ele, pontinho, pontinho. I haven't, pontinho, pontinho, to him in ages. I haven't, pontinho, pontinho, to him in ages. Eu não alguma coisa com ele há anos. Certo? Então, que respostas você colocaria para cada uma dessas 4 lacunas aqui? Me responde nos comentários. E se você é meu aluno, minha aluna, tem prática sobre isso no nosso canal de práticas diárias. E aí eu vou ter oportunidade também de corrigir, né, de te dar feedback sobre a tua produção, ok? Nos vemos no próximo
Thursday, thoughtful, this or that.